Muito obrigado por mais uma vez você estar conosco assistindo o Em Ação. Você sabe, o programa Em Ação tem um único objetivo: trazer para a reflexão, para que você possa pensar em temas importantes para toda a nossa sociedade. E nós também temos mostrado aqui no programa Em Ação aquelas pessoas que atuam no dia a dia para que a nossa sociedade possa ser uma sociedade melhor, mais justa, mais humana e mais igualitária. Eu já inicio o nosso programa chamando você a participar, a ser interativo com o programa Em Ação. Participe pelas redes sociais, que nós vamos estar divulgando durante todo o nosso programa, pelo e-mail, acessando o site. Faça a sua sugestão, ofereça aqui temas importantes que você queira que nós estejamos aqui refletindo, debatendo. Hoje nós estamos com dois convidados especiais, pessoas que atuam, que trabalham e que estão aqui hoje chamando a nossa reflexão para um tema fundamental: violência contra a criança, violência contra o adolescente. Eu tenho a imensa honra de apresentar nesse momento uma das pessoas que ao longo da minha trajetória de vida aprendi a respeitar, aprendi a admirar por tudo aquilo que ele fez e tem feito, não só na área do direito, mas como professor universitário, também como comunicador, enfim, uma pessoa que eu pessoalmente tive a honra de estar em Brasília participando da entrega do prêmio Inovare, que é uma das maiores premiações na área do direito no Brasil, reconhecendo o trabalho daqueles que têm presença marcante na nossa sociedade. Eu estou falando aqui do Dr. João Batista Galhardo Júnior, juiz de direito, atuou em várias varas aqui da nossa região, na região de Araraquara, e que hoje trabalha na presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Dr. João Batista Galhardo, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Edinho. Para mim é uma grande honra estar aqui conversando com vocês, estar participando desse brilhante programa e também por conta do tema, que é um tema que sempre me atrai muito, que também me faz refletir bastante por que a nossa sociedade caminha tão vagarosamente na garantia dos direitos da criança e do adolescente. Então, para mim é uma grande satisfação, um enorme prazer estar aqui. Muito obrigado. E nós vamos conversar mais com o Dr. João Batista Galhardo. Quem não conhece, que é muito difícil, né? Mas como esse programa hoje ele é retransmitido, Dr. João Batista, para mais de 50 TVs comunitárias do estado de São Paulo. Nós já temos TVs comunitárias do estado da Bahia requisitando também esse programa. Então, muita gente que ainda não lhe conhece vai ter oportunidade de conhecer, de saber tudo que o senhor pensa, de saber tudo que o senhor tem feito, não só na área da criança e adolescente, mas também para que a gente possa ter, né, uma estrutura do direito mais a serviço da nossa comunidade, que eu sei que é uma das suas grandes bandeiras. Eu estou aqui também com o Dr. Alan Dantas Caruso. O Dr. Alan Dantas Caruso vai trazer para nós aqui, além de um advogado, né, que também construiu a sua trajetória, mesmo jovem, né, uma trajetória na luta pelos direitos das crianças, dos adolescentes, ele também foi conselheiro tutelar. Então é importante nós sabermos o que é o Conselho Tutelar, que órgão é esse, qual o seu papel na sociedade e o que um conselheiro tutelar faz também, né, os sofrimentos, as contradições de um conselheiro tutelar que muitas vezes gostaria que as coisas acontecessem de uma forma e, infelizmente, pela estrutura que nós temos ainda que melhorar muito, as coisas não acontecem da forma como se deseja. Mas muito obrigado, Alan, pela sua presença. Obrigado. E agradeço muito por você estar aqui. Obrigado. Então, vamos começar aqui o nosso bate-papo. Eu queria, Alan, começar por você. Fala um pouco para quem está em casa como funciona o Conselho Tutelar,
qual o papel do Conselho Tutelar diante de um cenário de violência contra a criança e adolescente e também um pouco dessa experiência que quando a gente fala de criança e adolescente ou de violência contra a criança e adolescente, muitas vezes as pessoas não têm noção que as piores ocorrências muitas vezes estão dentro de casa, né? Exatamente. O Conselho Tutelar é um órgão que requisita o serviço para a comunidade. É o órgão que encaminha para quê? Para os atendimentos, dentro de uma rede que o próprio município oferece. Há necessidade que as informações cheguem ao Conselho Tutelar. De que forma? Mediante denúncia. Mas para elas chegarem mediante denúncia ao Conselho Tutelar, há necessidade do quê? Conscientização da população. Que esteja consciente do quê? Que está fazendo realmente o certo. Por que o certo? Porque há capacitação dentro da rede, há capacitação dentro dos órgãos, só o que não tem é a conscientização para estar fazendo a denúncia diretamente ao conselho, para estar realmente ajudando as situações de maus tratos, abuso sexual, de negligência, que são os casos mais graves do conselho. Você tem algum caso que você se lembre de violência que chamou a tua atenção, que te marcou, que fez com que inclusive você aumentasse, né, se é possível, aumentar seu compromisso ainda mais com essa Sim. luta? São 2 casos que teve, assim, para mim foram os casos assim mais graves. Foi um caso de abuso sexual. Aqui em Araraquara? Aqui em Araraquara. Esse caso foi feita uma denúncia anônima. Essa denúncia, o Conselho Tutelar, no caso, eu fui estar verificando essa denúncia, peguei os depoimentos das 2 crianças, da família, fomos fazendo todo o procedimento, que é o boletim de ocorrência, o IML, entrou um processo na vara criminal. O que aconteceu? Nesse caso, que eu acho que seria importante, inclusive que o doutor está aqui do meu lado, todo o procedimento foi feito para a proteção da criança. O réu foi preso e absolvido. A mãe tirou a queixa, o pai tirou a queixa, os adolescentes retiraram a queixa e de uma forma ou de outra o abusador acaba indo tendo em contato com a família ainda novamente. E o Conselho Tutelar, de uma certa forma, ficou de mãos amarradas num caso como esse. Outro, um caso de educação, a mãe achava que ela estava educando o filho e ela estava o quê? Agredindo fisicamente, fazendo maus tratos ao filho. Vamos dar um exemplo. Dentro daquela família, o que acontecia? Ela tinha tudo ela gostava de muito limpo. Então ela ensinava o filho a ser limpo. Limpar a roupa, limpar a casa, tudo muito limpo. Até que ele um dia foi sair com ela, fez cocô na calça. O que ela acabou fazendo? Quantos anos tinha? Ele? Na época. 9 anos. Daí o que ela fez? Ela pegou o cocô, fez ele comer, ele vomitou, ela fez ele comer o vômito, para ele entender que não era para ele fazer cocô e sujar a cueca. Casos como esse, se não fosse... Ou seja, uma mãe doente, exatamente, com certeza criando um filho doente. E ela não via a agressão, ela via a educação que ela estava dando. Por isso que há a necessidade do quê? Da conscientização. E ela respondeu? Oi? Perante a justiça, ela foi penalizada? Sim. O processo correu todo pela vara da infância, depois abriu-se o processo criminal, né? E continua, provavelmente, em andamento ainda. Quem fez a denúncia? Geralmente, nesse caso, foi a escola. Porque a criança comentou na escola? Comentou com a professora. Dr. João Batista Galhardo Júnior, é muito difícil, né, ser um juiz e muitas vezes querer que as coisas andem num ritmo e geralmente elas não conseguem, porque nós temos o Estado de Direito, que é um avanço da democracia. Sem dúvida. E que, evidentemente, isso nós temos que preservar, que é o sustentáculo da democracia, mas muitas vezes isso emperra, como por exemplo a retirada de uma queixa da mãe e do pai de uma criança agredida. Isso emperra que a justiça possa prevalecer, né? É verdade, Edinho. Você bem disse, hoje
Estado democrático de direito tão festejado no nosso país, eu acho que a democracia no nosso país se consolidou. Embora ainda jovem, né, se nós compararmos com países da Europa, a nossa democracia pós-regime de exceção, ela ainda é muito jovem, mas ela veio com uma força tão importante, com movimentos jurídicos sociais tão fortalecidos, que hoje é praticamente impossível, eu apostaria todas as minhas fichas nessa fala, que nós teremos um regime de exceção novamente nesse país, né? De sorte que o Estado democrático de direito porque segue regras escritas, né, ele deve ser preservado. E aí um dos princípios basilares desse Estado é, sem dúvida, a ampla defesa, a garantia do processo devido legal, a garantia do contraditório e que ninguém deve ser condenado sem a sentença definitiva, né? E um dos instrumentos jurídicos mais prestigiados, no meu ponto de vista, desse pós-Estado democrático sem dúvida, o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? E ali a gente encontra mecanismos de proteção, né? Primeiro, é importante registrar que antes do Estatuto nós tínhamos uma situação de muita passividade, né? O Estado era muito passivo, os direitos aconteciam de forma muito tímida e quando havia essa violação, no mais das vezes se segregava a criança do seu meio, colocando num orfanato, numa instituição, né? Hoje é totalmente o inverso, né? Nós temos que ter uma sociedade proativa, um Estado proativo, sempre buscando o que é melhor na defesa da criança e do adolescente. E surgem mecanismos jurídicos que vão de encontro com essa proteção, e dentre eles, para corroborar a fala do Alan, me passa a ideia de que nós precisamos fazer uma revisão no nosso Código de Processo Penal. A nossa legislação penal e processo penal é uma legislação já ultrapassada, né? De sorte que aquela situação de audiência formal dentro de um fórum, né? E quem já entrou num fórum, nós estamos falando aqui com pessoas que conhecem bem como é esse mecanismo jurídico, né? É algo assustador, né? Eu, se entrasse num fórum com 9 anos de idade para ser ouvido por um juiz, eu acho que isso, sem dúvida, me causaria pavor, né? Porque é um negócio imponente, solene, todo mundo engravatado, o juiz só não usa aquelas peruquinhas brancas, né? Que aqui no Brasil não se utiliza, mas nos Estados Unidos, em alguns estados, ainda se utiliza. Mas nós precisamos avançar nessa questão da legislação processual. No mais das vezes, certamente, em algum momento, nesse caso explicitado pelo Alan, algum problema de natureza processual ocorreu que levou a essa impunidade. Mas sem contar também... Porque o Ministério Público poderia ter assumido para ele sem dúvida essa responsabilidade, sem dúvida, de levar adiante, etc. Mas há que porque no caso, pelo que eu entendi do exemplo, não havia uma dependência econômica, né? Quando há uma dependência econômica, então a situação fica até muito mais difícil, né? Quer dizer, o agressor é o mantenedor da situação econômica daquela família, né? Ao que parece não era o caso no exemplo. Mas me permita dizer, nessa gestão da presidência atual do Tribunal de Justiça, nós adotamos, e assim deveria ter sido já em outros momentos, como prioridade absoluta, até porque está na lei, a questão das varas da infância e da juventude. E nós estamos multiplicando uma ideia que é do Rio Grande do Sul, que é a chamada audiência do depoimento sem dano. O que é o depoimento sem dano ou o depoimento especial? É aquela situação onde a criança é acolhida num ambiente muito salutar, uma brinquedoteca, uma coisa lúdica, bastante colorida, com atividades ali de lazer, mas que ali tem um técnico, e esse técnico, trabalhando com um ponto eletrônico, ele passa as informações dessa criança para a sala de audiência, onde aí sim está garantido o contraditório, o advogado, o promotor, o juiz, etc, etc. E a criança lhe descreve a situação do abuso, seja sexual, seja abuso físico, né? A ponto de permitir que a justiça seja feita. Há uma estatística no estado de São Paulo, onde 69% dos casos de abusos sexuais praticados contra crianças e adolescentes são absolvidos.
É um número alarmante, é um número extremamente preocupante. Por que isso acontece? Então eu penso que passa necessariamente na questão do apoio moral e material para a família da criança que é abusada, porque, como eu disse, em alguns momentos o próprio agressor está dentro do lar, é quem mantém economicamente esse lar, e passa também numa reformulação da nossa legislação processual. Porque se nós tivermos uma Constituição avançadíssima, chamada de Constituição Cidadã pelo nosso caríssimo Ulisses Guimarães, por outro lado as legislações processuais ficaram lá atrás. Se você vê o nosso Código de Processo Penal é de 1942, o nosso Código de Processo Civil, a última reforma foi em 1974, e a nossa Constituição é de 88, e como eu disse, avançadíssimo, o Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990. Então nós precisamos avançar nesse caminho da legislação processual para fazer com que essas impunidades não ocorram mais. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos com esse tema tão importante e atual, com o Alan, que foi conselheiro tutelar, tem se dedicado à luta pelos direitos das crianças e adolescentes, e com esse belíssimo jurista, exemplar jurista, Dr. João Batista Galhardo Júnior. E aí, vai ficar com medinho de agulha? Ligue e agende sua doação. Doe sangue e passe a bola para um amigo seu. Uma sombra ofusca um brilho no olhar, uma dor que não quer calar, marcas tão profundas, inocência violada. Basta, isso tem que terminar. Direito de brincar, direito de sonhar, direito ao amor, à esperança, direito de crescer, direito de viver, direito de ser feliz, direito de ser criança, direito de ser feliz, direito de ser criança. Toda criança tem o direito de ser feliz. Toda criança tem o direito de ser criança. Pedofilia é crime. Multiplique essa ideia. Denuncie. Direito de ser criança. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Unidos somos mais fortes. A falta de sangue é um drama da vida real. Ligue e agende a sua doação. Doe sangue e passe a bola para um amigo seu. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Estamos voltando com o nosso Em Ação, hoje tratando de um tema muito importante, um tema que nós queremos que você participe. Mande a sua contribuição, a sua crítica, a sua sugestão pelas redes sociais que estão aparecendo aí no seu vídeo, pelo Twitter, pelo e-mail, pelo nosso site que a partir de amanhã, esse programa que se você perdeu uma parte, ou se alguém que você gostaria que assistisse não assistiu, esse programa estará no nosso site amanhã, o endereço está aí no nosso vídeo. Mas nós estamos tratando aqui de violência contra a criança, contra adolescente, abusos, e nós estamos
com o Alan Caruso, que foi conselheiro tutelar, tem se especializado na luta pelos direitos das crianças e adolescentes, e também com o Dr. João Batista Galhardo Júnior, ele que hoje assessora a presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e tem feito um belíssimo trabalho, mas também foi o juiz premiado pelo Inovare, foi quem deu visibilidade ao núcleo integrado de atendimento à criança e adolescente em contradição com a lei na cidade de São Carlos e deu visibilidade a esse projeto. Hoje o Brasil inteiro se inspira no trabalho que ele fez à frente do NAI em São Carlos. Ele vai falar daqui a pouco também dessa experiência. Mas nós vamos agora com o VT para que você que está em casa possa entender o papel do Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar que tem, né, a função social de acatar as denúncias, é quem está mais próximo da comunidade, da sociedade, para acatar todas as denúncias e, a partir dali, tomar as providências de acolhimento, as providências judiciais, para que os direitos das crianças e adolescentes sejam preservados. Então vamos ao nosso primeiro VT, onde o Walter, que é conselheiro, Walter Fraga, que é conselheiro tutelar aqui em Araraquara, explica um pouco para nós como funciona no dia a dia o Conselho Tutelar. Os conselhos tutelares, eles avançaram e se consolidaram muito nos últimos tempos, né? Desde outras administrações e também na atual, os conselhos têm se fortalecido bastante. A principal função do Conselho Tutelar é que ele é um órgão de defesa de direitos, né, cujo público-alvo são crianças, cujo público-alvo é criança e adolescente, né? E as maiores ocorrências que nós temos aqui no Conselho, elas versam principalmente sobre infrequência e evasão escolar. Em seguida, nós temos a questão da violência doméstica, que tem acontecido bastante no nosso município. Em se falando de violência doméstica, é assustador, né? A gente vai fornecer no tempo oportuno uma estatística mais concreta, com dados atuais. Ela tem crescido assustadoramente. Tem ocorrido muito nos lares aqui, nas famílias aqui em Araraquara, a violência doméstica. E sempre um vizinho próximo àquele local de ocorrência eles ligam e fazem a denúncia, imediatamente o Conselho Tutelar apura essa denúncia e dá os encaminhamentos conforme o caso requer. Às vezes a gente faz os aconselhamentos, os acompanhamentos daquele núcleo familiar onde ocorreu a violência doméstica, né? E a gente analisa, avalia, faz os devidos encaminhamentos, às vezes o atendimento psicológico, às vezes para o centro de referência, às vezes o atendimento psiquiátrico, chegando até, muitas das vezes, a retirada da criança e do adolescente do núcleo familiar. Primeiro a gente tenta a possibilidade de colocar esta criança ou adolescente numa família substituta, que é uma família extensa, conforme prevê o Estatuto da Criança. Em última instância, quando esgotaram-se todas as possibilidades, nós temos os abrigos municipais. A gente coloca a criança ou adolescente no abrigo, a criança e o adolescente é muito bem recepcionado e a gente tem o prazo de 24 horas para comunicar ao juiz da vara da infância esta ocorrência, com um relatório minucioso. A gente faz o encaminhamento também dos responsáveis, pais, né, mãe, tio, avô, a família, um membro da família, faz o encaminhamento, porque esta violência, ela tem o seu nascedouro principalmente no conflito familiar. Nós estamos aqui comentando um pouco, né, a importância do Conselho Tutelar. Eu quero voltar perguntando ao Dr. João Batista Galhardo Júnior. O Conselho Tutelar é um avanço, né, um imenso avanço, criado pelo Estatuto da Criança em 1990. O Estatuto, inclusive, foi muito criticado. Eu me lembro, na época, eu era vereador e era um defensor intransigente do Estatuto e era muito criticado, porque o Estatuto proibia, né, o trabalho infantil, ele colocava direitos explícitos, né, às crianças e adolescentes, o que não proíbe o aprendizado, mas cria as condições de não exploração, de aprendizagem, não de força de trabalho barata, né? Eu fui muito criticado, acho que todos que defendiam na época. Hoje
O Estatuto está aí, ganhou o apoio da sociedade, a sociedade entendeu que a criança e o adolescente eles estão sob proteção da família, proteção do Estado. E o Conselho Tutelar é o primeiro órgão fiscalizador. Eu não tenho nenhuma dúvida da importância do Conselho, mas a forma de eleição do Conselho, eu também penso que tem que ser eleição direta na sociedade. Mas nós não teríamos que avançar um pouco, doutor João Batista, para que a gente possa efetivamente garantir que estejam à frente do Conselho Tutelar aqueles que estão comprometidos com o trabalho de defesa dos direitos das crianças e adolescentes? Sem dúvida. Como você bem colocou, né, o Conselho ainda é uma novidade, vamos dizer assim. Se nós caminharmos pelo Brasil afora, eu que fui para mais de 80 cidades pelo Conselho Nacional de Justiça para desenvolver o projeto do NAI, etc., e a gente via muita situação de cidades que o Conselho não existia, nem na prática, nem juridicamente falando. Outras cidades que o Conselho existia, mas era, na verdade, um braço político do prefeito ou de uma ala política do município. E a escolha, no mais das vezes, por indicação daquele ou desse, enfim, daquela ou desta instituição. O Conselho só funciona bem, na minha leitura, quando ele tiver total autonomia, total. E quando eu digo total, eu digo autonomia do Judiciário, do Legislativo, do Executivo e até mesmo das entidades e das instituições da força viva da cidade. Ele tem que ser um órgão exatamente autônomo e independente para poder fazer com que os direitos da criança e do adolescente sejam efetivamente aplicados. E isso passa necessariamente na escolha dessas pessoas que vão assumir esta importante função. Eu penso que a participação da sociedade é fundamental, seja para buscar na sociedade a conscientização da importância desse órgão, seja também para que esta sociedade possa, de certa forma, cobrar amanhã, porque, olha, eu te coloquei lá, mas é para você fazer tal coisa, agir de tal maneira, né? De forma que a população deve participar da escolha do conselheiro tutelar. Mas nós temos que ter muito cuidado para que isso também não se transforme numa eleição, me permita a expressão, acho que é um pouco chula, mas uma expressão de curriola, né? Aquela coisa de grupinhos daqui ou dali, políticos de uma cidade, fazer essa movimentação. Né? E não pode ser complementação de renda, né? Eu também concordo, eu acho que... tem que ser uma atividade de compromisso. De compromisso, sem dúvida. E quanto à escolha, me parece que o melhor modelo é aquele no qual há uma prévia escolha das instituições que participam daquela comunidade em relação à proteção dos direitos da criança e do adolescente, e nesse momento o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente tem um papel fundamental. Não pode ser um conselho omisso, não pode ser um conselho, aspas, meia boca, tem que funcionar efetivamente. E após não pode ser um conselho tutelado. Um conselho tutelado, exatamente, né? Até porque ele é composto de forma mista, né? Se ele tem representatividade governamental, e deve ter, até para buscar o compromisso do gestor público do município dentro do orçamento voltado para a criança e para o adolescente. Mas, por outro lado, a sociedade também deve participar, né, do Conselho Municipal dos Direitos. E eu penso que uma vez feita essa prévia avaliação, eu conheço modelos, por exemplo, de municípios nos quais os candidatos a conselheiro, eles passam por um curso, uma espécie de prova, vamos dizer assim, né? Recebem lá orientações, fazem uma espécie de um curso, aí para ser candidato tem que tirar uma nota X nesse curso, depois passam por uma análise de currículo por votação do Conselho Municipal, né? E ali representado pelas entidades, e só depois eles se candidatam, e aí por eleição direta da população. Então não pode ser cabide de emprego, não pode ser cabide político, não pode ser uma instituição que para comprar um computador tenha que bater na porta do prefeito, manda o computador, manda a viatura, etc., tem que ser totalmente independente, pois do contrário, essa importante instituição que é o Conselho Tutelar, criada para exatamente defender a criança e o adolescente, no mais das vezes, de agressões que o próprio poder público pratica contra ela, né, precisa ter essa autonomia e com gente qualificada para funcionar ali dentro.
Alan, você que foi conselheiro tutelar, você acha que o conselho cumpre efetivamente o seu papel? Cumpre, então, aquela situação. Se a pessoa entrou lá realmente para garantir esse direito, ela vai lá estar garantindo todos os direitos. Agora, se a pessoa vai lá como uma alavanca ou um subemprego, digamos assim, realmente ela não faz o trabalho que ela deveria de fazer. Você, qual foi a tua experiência no Conselho Tutelar? Foi uma experiência mais positiva, o Conselho defendendo os direitos, ou você ali dentro acabou entrando em conflito muitas vezes por falta de compromisso? Os conselheiros nesse sentido, não às vezes não é, está mais, o equívoco é maior da sociedade, que muitas vezes escolhe o Conselho Tutelar, porque hoje é votação direta, né? Porque a primeira sociedade muitas vezes não entende o papel do Conselho Tutelar, aí vota no amigo, no parente, né, no que frequenta a sua comunidade e não vota naquele que está mais preparado para defender os direitos das crianças e adolescentes. Você entrou em conflito muitas vezes? Como que é isso dentro do Conselho Tutelar? A votação ela deveria de ser ocorrer nos bairros. Por quê? Porque a população que o Conselho atende é uma população pobre, carente. E as eleições que foram aqui em Araraquara passou por prova, passou por currículo, teve tudo certinho. Só que acontece, eles precisaram ir votar lá na fonte. Então, o bairro que eu atendo, que é o Hortências, que atendia na época, não ia pegar 4 ônibus para voltar lá na fonte e depois voltar para casa, sendo que não tem condições nem de estar comprando as próprias comidas para estar alimentando a família. Eu acho que deveria de ser, já que é para a população o conselho, deveria de ser feita as eleições diretamente. Uma descentralização das eleições. Exatamente. Agora, em relação à função do conselho, assim, Araraquara tem 2 conselhos tutelares. O Conselho Tutelar 1 e o Conselho Tutelar 2. O Conselho Tutelar 2, ele teve um avanço muito grande dentro do município, como teve um mapeamento dos bairros. Vamos dar um exemplo. Araraquara tinha os dados de maus tratos, abuso, negligência, desvio de comportamento, todos os dados eles tinham, mas não sabia onde que acontecia. Então o que eu fiz? Eu e o Gilberto, a gente conseguiu mapear. Gilberto é o conselheiro tutelar. Isso. A gente conseguiu montar uma estatística de acordo com o OCA, que é o Orçamento da Criança e do Adolescente, para quê? Para mapear o problema específico de cada bairro. Então, eu sei qual que é o problema do Yolanda Opsi, eu sei qual que é o problema no Hortências e trabalhar na prevenção. Passar os dados para o município se organiza e age de uma forma preventiva naqueles casos. Vamos dar um exemplo. No Parque São Paulo, que acontece muito casos de abuso sexual, já o município focado. É o bairro que mais tem ocorrência hoje de abuso sexual? De abuso sexual é um dos bairros. Parque São Paulo. Parque São Paulo. Parque do Sabiá, tudo ali por perto. Daí o que acontece? É um lugar que o município tinha como trabalhar na prevenção, porque ele já tem os dados. Agora, se ele não tem os dados, como que ele vai trabalhar abuso na cidade? Um caso, vamos dar um exemplo, no caso do Hortência, o problema é drogadição. E não é abuso, entendeu? Mas com essa estatística, o que acontece? O município ele já está com uma visão diferenciada na prevenção. E ele consegue atuar de uma forma concreta. Tanto que o trabalho do conselho, na parte de autonomia, é importantíssimo. Por quê? Ou você se dá bem com todo mundo, não faz o seu trabalho, e deixa a população sem os seus direitos garantidos. Ou você puxa a responsabilidade, no caso que foi montada no Conselho Tutelar 2, um armário de prazo, todos os atendimentos entravam dentro desse armário. O que acontecia? Eles mudavam os dias. Então, o que a gente mapeou cada atendimento dentro da rede do município de Araraquara. Por que isso? Para saber se aquele órgão que era responsável fez todos os atendimentos, encaminhou a criança ou adolescente para outro órgão e finalizou. Concluiu. Não tem mais aquela... atendeu 2 vezes, não precisa vir mais. E o Conselho Tutelar não ficava nem sabendo. Pensava que estava sendo tudo atendido. Agora, o que acontece? Com a mudança do Conselho, algumas coisas importantes como a estatística e como esse mapeamento da rede acabaram não sendo mais realizados. E o outro Conselho em questão, ele não
não quis, não teve interesse dessas atualizações, não teve interesse da estatística. A gente tentou implantar o CIPIA também, mas era uma coisa... O que é o CIPIA? O sistema... É um sistema criado, me permita. Claro. É um sistema criado para cadastramento de todas as ocorrências voltadas para o Conselho Tutelar. É um sistema desenvolvido no estado de Pernambuco, muito interessante. Eu estive lá conhecendo esse sistema pessoalmente, na cidade de Recife, e que está sendo disseminado hoje no país como um todo, como uma espécie de CPA, né? Um cadastro de processo administrativo eletrônico, inclusive, né? Para dar suporte aos conselhos tutelares do país todo, para que essas denúncias cheguem, tenham um padrão de recebimento, um padrão de andamento e um sistema de cobrança de resultado. Entendi. Esse é um programa de informação muito importante, que solta inclusive estatísticas. É muito bacana o processo. Nós vamos voltar já para a gente continuar tocando aqui o nosso tema. Vocês estão vendo, né, um tema importante quando nós falamos de criança e adolescente, violência e abuso contra a criança e adolescente. Nós falamos dos órgãos, né, dos organismos criados junto à sociedade para garantir esses direitos. E você está vendo aqui como que funciona, a importância do Conselho Tutelar, qual o papel do Conselho Tutelar, mas é um debate que nós estamos vendo aqui, o tempo voa também, né? E nós vamos ter que fazer um breve intervalo, curtíssimo, e voltamos com o Dr. João Batista Galhardo Júnior e Alan Caruso falando aqui sobre os direitos das crianças, dos adolescentes e também o combate à violência, ao abuso contra essas crianças e esses adolescentes. Nós voltamos em um minuto. Agora é a sua vez de entrar em cena. Ligue e agende a sua doação. Doe sangue e passe a bola para um amigo seu. Brasil, unido contra a dengue. A dengue é uma doença grave que pode matar. Agora preste atenção e conheça os sintomas. Se você tiver febre alta, acompanhada de um ou mais sintomas, como dor de cabeça, dor atrás dos olhos, no corpo e nas juntas, procure imediatamente uma unidade de saúde. Pode ser dengue. E se você já foi diagnosticado e começou a sentir dor na barriga ou vômito, retorne já para a unidade de saúde. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. Dengue mata. O combate não pode parar. Uma iniciativa TV Circulando. Faça parte da turnê da solidariedade. Ligue e agende a sua doação. Doe sangue e passe a bola para um amigo seu. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Estamos aqui de volta mais uma vez com o nosso Em Ação. Hoje, tratando de um tema tão importante como violência e abuso contra criança e adolescente. E quero que você participe pelas redes sociais. As redes sociais estão aí inscritas aí no vídeo, pelo nosso Twitter, por e-mail. Participe também pelo nosso site. Esse programa, a partir de amanhã, estará no nosso site. Então, se você perdeu algum pedaço, alguém que não está assistindo, você quer que assista, é só acessar o nosso site, o endereço está aí. Participe e mande também suas sugestões. Nós estamos voltando aqui com o Dr. João Batista Galhardo Júnior e também o Alan Caruso. Dr. João Batista, como você sabe, você que está nos acompanhando, quem não conhece já está conhecendo, hoje, cumpre um papel fundamental junto à presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, está lá assessorando o Dr. Sartori, que tem feito um trabalho belíssimo também, agilizado muito a Justiça de São Paulo, corajoso, firme nos seus propósitos. E, além de cumprir essa função, hoje o Dr. João Batista Galhardo Júnior foi juiz em Araraquara, das execuções da Vara da Fazenda, e também foi um juiz de visibilidade nacional quando esteve à frente da Vara da Criança e Adolescente de São Carlos. Eu queria que você falasse um pouco do NAI, de como que surgiu o NAI, de onde veio
essa ideia? Bom, primeiro eu agradeço novamente sua fala, Edinho, ficou extremamente honrado, mas na verdade ninguém faz nada sozinho, né? E o que se passou foi o seguinte, o Estatuto da Criança e do Adolescente é de 1990, eu fui para São Carlos em 1994 e de pronto ali percebi que o Estatuto, assim como em várias outras cidades, ainda não estava sendo aplicado na sua plenitude, né? E uma das coisas que faltavam, né, na cidade era exatamente um sistema socioeducativo que recuperasse, né, que pudesse trazer a possibilidade do jovem que se envolveu numa infração, do jovem em conflito com a lei, tivesse uma oportunidade de recuperação, né? Passamos a discutir então esse sistema, né? Primeiro foi divulgar o Estatuto da Criança e do Adolescente, porque como você bem colocou, o Estatuto nasceu com uma pecha de negatividade muito forte, né? Eu até, tempos atrás, eu gosto muito de citar esse exemplo que aconteceu na minha família, né? Uma sobrinha minha de 9 anos de idade, num dia da criança, ganhou um brinquedo e o brinquedo veio com um problema, né? Veio com um defeito. E ela já virou e falou assim para a mãe dela, nós estávamos juntos ali naquele dia da criança, todo mundo almoçando junto, minha família é, graças a Deus, muito unida e muito grande, você bem conhece, né? E a gente estava lá, né, com meu pai, todos os irmãos, etc. Aí essa minha sobrinha falou, mãe, amanhã vão no Procon. Eu falei, nossa, vai ser juíza, né? Que maravilha, né? Eu falei, com 9 anos de idade já sabe o que é Procon, né? Já sabe o que é defesa do consumidor. Aí perguntei a ela, falei, mas o que é Procon? De onde você tira isso? Tá? Não, tio, porque lá na minha escola teve uma palestra sobre o Código do Consumidor, né? Eu falei, olha que maravilha. Eu falei, e do Estatuto da Criança e do Adolescente? Ah, tio, isso aí eu nunca ouvi falar, né? Quer dizer, essa sociedade consumista, né, que a gente dá mais valor às coisas do que às pessoas, etc. E o Estatuto nasceu do mesmo parlamento do Código de Defesa do Consumidor. Não é crível que um parlamento tenha sido tão bom, tão inteligente de fazer uma das melhores legislações consumeristas do mundo, copiada inclusive por vários países até da Europa, e tenha errado tanto numa legislação minorista. Imagina, o Estatuto também é uma brilhante legislação. Mas nasceu com essa pecha, nasceu com essa coisa de que agora é só direitos, não se pode cobrar nada das crianças, dos adolescentes, etc. E era essa a imagem que São Carlos tinha naquele momento do Estatuto da Criança e do Adolescente na questão do sistema socioeducativo, que era uma legislação ruim, etc, etc. E nós fomos caminhando para divulgar o que o Estatuto queria. E, paralelamente a isso, foram surgindo ideias no sentido de que, bom, o que fazer? E nós nos convencemos de que o melhor a fazer era trabalhar de forma preventiva e na própria comunidade. Que aquela história de o adolescente apronta, aí ele recebe uma medida de internação, vai parar numa unidade de internação que na época no estado de São Paulo só tinha na capital, a descentralização em São Paulo. A Popular FEBEM, né? A Popular FEBEM, a descentralização em São Paulo, ela é mais ou menos nova, né? Mas o fato é que esse sistema era muito viciado e não recuperava, né? Então nós começamos a fazer parcerias no município e aglutinar essas forças no mesmo espaço físico. Acho que a ideia básica é essa, é juntar todo mundo numa mesa, olha, o que vamos fazer? E estudar caso a caso com profundidade. Então, o que é o núcleo de atendimento integrado hoje? É um espaço físico onde reúne ali todas as instituições públicas e privadas que se unem na recuperação de um adolescente infrator, enxergando esse adolescente sob o prisma de quem é ele, de onde ele vem, qual é a sua comunidade, seus problemas familiares, seus problemas escolares, problemas de saúde, drogadição, etc. Porque, no mais das vezes, o sistema de polícia, o sistema de justiça, que faz ali a ocorrência e leva o caso para o promotor, para o juiz, não apresenta a real necessidade desse adolescente. Vamos pegar uma questão aqui boba. O menino foi pego pichando o muro, né? A polícia pega, leva para a delegacia, da delegacia para o promotor, do promotor para o juiz, o promotor e o delegado vão interpretar isso como uma coisa mais simples e vão aplicar uma medida mais simples para esse menino. Mas quando você analisa todo o contexto desse menino, vem a mãe e fala, não, ele está fora de casa faz 15 dias. Vem o pai e fala, não, ele usa droga todo dia. E se descobre que ele está, na verdade, morando até já com um traficante que já deu uma arma para ele e ele fez um assalto, o ato infracional é consequência de uma desorganização da família. E é aí que você tem que atuar. Então eu acho que o diferencial do NAE é exatamente isso. É você atuar
lá atrás, antes mesmo do ato infracional, conhecendo essa problemática e atuar de forma rápida e integrada. É como se o menino passasse junto com a família na porta da sala da saúde, ali recebesse o atendimento, na porta da sala da educação, do juiz, do promotor, da polícia, das instituições privadas que colaboram e devem colaborar com o sistema socioeducativo. O sistema S, que tem um papel fundamental no nosso país, muito se critica, né, essa contribuição para o sistema S, mas eu sou fã do sistema S, SESC, SESI, SENAC, etc. E as entidades de classe, né, as entidades assistenciais. Em São Carlos tivemos um forte apoio de uma entidade muito reconhecida nacionalmente, ou melhor, internacionalmente, que são os grupos salesianos, né? Então nós conseguimos reunir todo mundo no mesmo espaço, e isso nós tivemos uma redução assim da ordem de 70% dos atos infracionais, os atos infracionais graves, que é uma consequência dos atos infracionais leves, porque o menino começa na droga, da droga ele passa para o furto, do furto ele passa para o roubo, aí daqui a pouco ele está praticando um homicídio, porque a gente percebe que até a inexperiência do jovem, né, aspas, né, no sentido de como infracionar, leva a uma tragédia. Eu tive contato com aqueles jovens no Rio de Janeiro, quando eu estive lá fazendo o trabalho pelo Conselho Nacional de Justiça, com aqueles jovens que participaram daquele horroroso ato que foi do menino que foi arrastado, João Hélio, etc. E o menino me disse exatamente o seguinte: eu nunca havia pego numa arma, eu estava completamente drogado e eu devia para o traficante, e o traficante falou, me arruma R$1.000 hoje, senão você morre. Estou defendendo aqui, absolutamente. Claro. Né? Mas o fato é que se lá atrás esse menino tivesse sido cuidado, né, talvez essa tragédia teria sido evitada. E é isso. E aí nós conseguimos reunir essas forças vivas da comunidade num mesmo espaço, olhando caso a caso, olhando pela complexidade do caso, olhando com profundidade e fazendo com que rapidamente esse menino fosse inserido numa sociedade positiva. Os atos infracionais gravíssimos reduziram-se praticamente a zero. Nós tivemos uma queda no índice de homicídio significativa na cidade de São Carlos, roubos com arma, etc. De sorte que estou cada vez mais convencido de que a união faz a força, e essa fala é tão antiga, mas tão pouco praticada. Alan, eu quero que você enfoque uma afirmação aqui do Dr. João Batista Galhardo Júnior, que eu penso que é fundamental, a questão da prevenção. Você que acompanha pelo seu trabalho, não só no Conselho Tutelar, que você teve um papel importante, mas no seu envolvimento com essa questão, você consegue identificar que uma criança vítima de abuso, de violência, muitas vezes dentro da própria casa, como você relatou aqui, uma mãe, com certeza, é uma mãe doente, que sofre de um problema psiquiátrico ou psicológico grave, provocou um ato de violência contra uma criança de 9 anos. Um exemplo como esse, essa criança, você já acompanha uma trajetória de uma criança que se tornou depois um adolescente violento? Ou você consegue recuperar um pouco esse elo? Sim, mas não, assim, ainda bem que funciona assim em São Carlos, porque não funciona assim aqui em Araraquara. Porque assim, o que a gente vê aqui em Araraquara, que a dificuldade é o seguinte: o adolescente, ele fez um ato infracional com 11 anos, é uma criança. Então, ele não tem nenhuma penalidade. A partir do momento que ele atinge a adolescência, aí cabe o boletim de ocorrência, aí entra as medidas socioeducativas. O que acontece? Esse adolescente que usa droga, 12 anos, apresenta desvio de comportamento, a escola, de uma forma, ela não quer o adolescente dentro da escola, porque ele induz os outros a usar droga. Então, ela tenta excluir da escola. Esse caso de infrequência não é encaminhado ao Conselho Tutelar. O que acontece? A gente tomar um conhecimento no Conselho. Então, a gente vai o quê? Requisitar um serviço dentro da rede de atendimento. Nossa, um adolescente de 12 anos, o que tem dentro da rede para oferecer para ele? Tem uma atividade, período complementar. Um órgão, vamos dar um exemplo, que atende o período contrário à escola. O órgão fala, não aceita esse aluno, esse adolescente. Por quê? Porque ele vai
acabar com o trabalho que eu realizo da minha entidade. Eu não quero, eu não vou aceitar ele. Então, o que acontece? Acaba, de uma forma ou de outra, a gente colaborando que esse adolescente realmente ele acaba indo para cada vez por um caso mais grave. Deixa eu te fazer só uma pergunta, te interromper. O Dr. João Batista Galhardo foi inspiração para muitos juízes. E aqui em Araraquara nós tivemos um juiz que eu tenho muito respeito por ele, que é o Dr. Silvio Moura Salles, que nos deixou estar em São Carlos. E o núcleo integrado ali da Avenida 36 não era para estar cumprindo esse papel, inclusive inspirado no que foi o NAI em São Carlos? Não consegue cumprir? Não, desta forma. Ele consegue apenas, vamos dizer assim, ele ajuda nas demandas que vai para o juiz. Só que, como é um órgão do município, ele fica preso dentro da rede, ele não consegue resolver como ele deveria resolver. Então, ele não tem a autonomia que o NAI tem. Exatamente. Vamos dar um exemplo. Ele encaminha o adolescente para a escola. A escolar não tem vaga. O que ele vai ter que fazer? Remeter ao juiz. O trabalho acaba, de uma forma ou de outra, voltando para o próprio judiciário. E no caso vamos dar um exemplo, no caso de negligência, é um caso gravíssimo também em Araraquara. A criança está numa situação na residência que precisa de um atendimento médico. Os pais não dão. É feita a denúncia. Essa denúncia vai para o conselho. A gente vai ver, estava marcada a cirurgia, essa criança não consegue ser atendida dentro da rede. E a gente manda para o núcleo. O núcleo, infelizmente, não consegue resolver e acaba demandando para o judiciário, que vai fazer uma determinação judicial que provavelmente vai ficar em cima da outra determinação judicial, em cima da outra determinação judicial, e de uma forma ou de outra atrapalha realmente o poder do judiciário. O Dr. Silva, a gente não tem nem o que falar, ele realmente, assim, um batalhador nos direitos e garantias do adolescente. O que ele pode fazer para estar melhorando, ele batalha mesmo. Infelizmente, nosso programa está chegando ao fim aqui. É uma pena, porque é um tema tão instigante e nós vimos aqui como que o tempo voou. Mas eu quero, nessa oportunidade, agradecer muito a você, Alan, por você ter vindo até aqui, ter colaborado conosco, e também agradecer a você, Dr. João Batista Galhardo Júnior, que é um araraquarense que nós temos tanto orgulho, né, e que hoje, como eu já disse, cumpre um papel importantíssimo na presidência do Tribunal de Justiça de São Paulo. Quero agradecer também a você, que está em casa, que nos acompanhou, que participou, que interagiu aqui pelas redes sociais, e agradecer também a TV Circulando, que é a TV comunitária da cidade de Araraquara, né? E nós temos que incentivar todas as TVs comunitárias, que é uma forma de nós estarmos democratizando a comunicação. Então continue participando, mande a sua sugestão, participe pelas redes sociais que estão aí aparecendo no seu vídeo, mande contribuição. Também pode discordar, se você discorda do que nós debatemos aqui hoje, se você discorda do nosso enfoque, mande também pelo Twitter, pelo e-mail, entre no nosso site que a partir de amanhã estará exibindo esse programa na íntegra. Muito obrigado, estaremos de volta nesse mesmo horário na próxima semana. Obrigado a todas as TVs comunitárias do Estado de São Paulo que estão reprisando, divulgando esse programa, e também as TVs comunitárias da Bahia que já requisitaram, que também começam a divulgar o nosso programa. Muito obrigado, até a próxima semana nesse mesmo horário com o programa Em Ação.